Mar de sabedoria. O silêncio de Deus tem uma razão. Não desista de orar. Você ora, insiste, se derrama diante de Deus, tenta manter a fé viva, mas chega um momento em que o que mais machuca não é nem o problema em si, é o silêncio. É falar com o céu e não ouvir nada de volta. É buscar uma resposta com toda a força da alma e sentir que o tempo passa, os dias pesam, a dor aumenta e Deus continua calado. E nessa hora, a mente começa uma guerra que quase ninguém vê. Será que Ele ainda me ouve? Será que eu errei em alguma coisa? Será que Deus se afastou de mim? Será que minhas orações estão chegando? Essa é a parte mais difícil para muita gente, porque o silêncio de Deus toca justamente no ponto mais sensível do coração, a esperança. Só que existe algo que quase ninguém percebe quando está atravessando esse vale. O silêncio de Deus não é automaticamente sinal de abandono. Nem sempre a ausência de resposta é ausência de cuidado. Nem sempre o céu calado significa que Deus virou o rosto. Muitas vezes, o que parece distância é profundidade. O que parece demora é preparação. O que parece vazio é um mover invisível que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E é exatamente por isso que tanta gente interpreta mal o que está vivendo. Sofre duas vezes. Sofre pelo problema e sofre pela conclusão precipitada de que Deus não está fazendo nada. Talvez você tenha chegado até este vídeo carregando esse peso. Talvez exista uma oração que você repete há semanas, há meses, talvez há anos. Um pedido pela sua casa, pela sua saúde, pela sua vida emocional, pelo seu casamento, por um filho, por direção, por paz, por uma porta que nunca se abre, por uma ferida que nunca cicatriza. E no fundo do seu coração existe um cansaço que você quase não consegue explicar. Porque não é falta de vontade de crer, é exaustão de continuar esperando sem entender o que Deus está fazendo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você enxerga essa fase da sua vida. O maior erro não é perceber o silêncio de Deus. O maior erro é interpretar esse silêncio da maneira errada. Porque existem momentos em que Deus se cala não para te destruir, mas para te levar a um nível de fé, de dependência e de profundidade que você jamais alcançaria se tudo viesse rápido, fácil e no tempo que você queria. Existem processos que só nascem no silêncio. Existem curas que só começam quando o barulho das respostas imediatas desaparece. Existem transformações que Deus realiza no secreto, quando ninguém vê, quando você não entende, quando tudo parece parado, mas o céu já está trabalhando. E talvez a razão pela qual você ainda não ouviu a resposta que tanto espera seja mais surpreendente do que imagina. Talvez Deus não esteja apenas lidando com aquilo que você pediu. Talvez Ele esteja lidando com aquilo que o seu pedido revelou. Talvez a oração que começou como um clamor por socorro esteja se tornando um convite para algo maior, mais profundo e mais transformador do que a resposta em si. Então, antes de desistir, antes de esfriar, antes de concluir que Deus se calou contra você, fique até o fim. Porque o que parece silêncio pode esconder uma das maiores revelações da sua vida. O que o silêncio revela sobre a sua fé. Quando Deus responde rápido, quase ninguém questiona a própria fé. Quando a porta se abre, quando a situação muda, quando a resposta chega no tempo que o coração deseja, tudo parece mais simples. Confiar parece natural. Permanecer parece leve. Continuar orando parece fácil. Mas quando o céu se cala, algo muito mais profundo começa a aparecer. O silêncio de Deus não revela apenas a sua dor. Ele revela onde a sua fé estava realmente apoiada. Esse é um ponto que muita gente não percebe. Há pessoas que pensam que têm uma fé madura, forte e inabalável, mas, na verdade, construíram a confiança delas em cima de respostas rápidas, sinais visíveis e alívios imediatos. Enquanto tudo está se movendo, elas se sentem seguras. Enquanto percebem resultados, continuam firmes. Enquanto conseguem enxergar alguma mudança, mantêm a paz. Só que quando o tempo passa e nada acontece,
a estrutura começa a tremer. E é nesse momento que vem a pergunta que desmonta a alma: eu confio em Deus ou confio apenas no que Ele pode fazer por mim agora? O silêncio de Deus expõe isso com uma força impressionante. Ele mostra se a sua fé está firmada no caráter de Deus ou na velocidade da resposta. Ele mostra se a sua esperança está colocada na presença do Senhor ou no resultado que você quer receber. Ele mostra se a sua oração é um lugar de comunhão ou apenas um caminho para conseguir aquilo que o seu coração deseja. E essa revelação dói, porque ninguém gosta de descobrir que ainda existe fragilidade onde imaginava haver firmeza. É por isso que o silêncio incomoda tanto. Ele arranca os apoios falsos. Ele tira das mãos aquilo que dava sensação de controle. Ele desmonta a fé baseada em previsibilidade. Enquanto você consegue entender o que Deus está fazendo, você se sente seguro. Enquanto consegue perceber a direção, você permanece tranquilo. Mas quando Deus trabalha fora da sua lógica, fora do seu prazo e fora da sua compreensão, a alma fica sem chão. E sem perceber, muita gente começa a negociar com Deus. Continua orando, mas já não com entrega. Ora com cobrança, ora com medo. Ora tentando arrancar do céu uma resposta que o céu ainda não decidiu entregar. E aqui está algo profundo. Deus não permite certos silêncios porque tem prazer na sua dor. Ele permite porque uma fé que depende apenas de resposta rápida não sobreviverá aos dias maus. Uma fé sustentada apenas por sinais visíveis quebra quando atravessa vales mais escuros. Uma fé alimentada apenas pelo que entende não permanece de pé quando a vida entra em territórios que a razão não consegue explicar. Por isso, em alguns momentos, Deus não fortalece a sua fé te dando imediatamente o que você pediu. Ele fortalece a sua fé te ensinando a permanecer quando você ainda não recebeu. Isso aconteceu com muitos servos de Deus ao longo das Escrituras. Houve homens e mulheres que tiveram de continuar caminhando sem entender o tempo, o processo e o modo como o Senhor estava agindo. E foi justamente aí que a fé deles deixou de ser apenas entusiasmo e passou a ser confiança verdadeira. Porque fé verdadeira não é só celebrar quando a resposta chega. Fé verdadeira é continuar firme quando o céu permanece em silêncio e, ainda assim, o coração decide não sair da presença de Deus. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja te mostrando que a sua fé precisa descer mais fundo. Precisa sair da superfície das emoções e entrar no terreno da confiança real. Precisa deixar de depender daquilo que os olhos veem para começar a descansar em quem Deus é. E isso muda tudo, porque quando a sua fé amadurece, você para de medir o amor de Deus pela rapidez da resposta. Você para de achar que o silêncio significa rejeição. Você para de acreditar que a demora é desinteresse. Você começa a entender que mesmo sem sinais imediatos, Deus continua sendo Deus, continua presente, continua vendo, continua ouvindo e continua agindo. Só que essa revelação abre uma porta ainda mais profunda. Porque, se o silêncio revela onde a sua fé está apoiada, ele também começa a mostrar o que existe dentro de você que ainda precisa ser tratado. E é exatamente aí que muita gente descobre que o problema não é apenas a dor da espera. O problema é que o silêncio de Deus começa a tocar feridas, medos e áreas ocultas que estavam escondidas até então. Quando Deus trata o que você não consegue ver. Depois de um tempo, a pessoa percebe que o silêncio de Deus não mexe apenas com a expectativa da resposta. Ele começa a mexer com áreas muito mais profundas. No início, você acha que a luta é só com a demora. Acha que o problema é apenas não saber quando Deus vai agir. Mas conforme os dias passam, o silêncio começa a tocar lugares dentro de você que estavam escondidos até de si mesmo. E essa é uma das razões mais difíceis de aceitar. Porque em muitos casos, Deus não está apenas adiando uma resposta. Ele está tratando o coração de quem pediu. Isso é mais sério do que parece. Há orações que revelam carências antigas. Há pedidos que expõem medos profundos. Há esperas que trazem para a superfície a ansiedade que estava disfarçada de pressa. O apego que estava escondido dentro do amor.
a necessidade de controle que parecia apenas organização, a insegurança que parecia zelo. Enquanto a resposta não chega, tudo aquilo que estava abafado começa a falar alto. E de repente, a pessoa percebe que não está lutando só contra uma circunstância. Está lutando contra si mesma. É aqui que muita gente se confunde. Porque imagina que, se Deus ama, ele deveria responder logo e aliviar a dor. Só que nem todo alívio imediato produz cura verdadeira. Às vezes, o alívio encobre a raiz. Às vezes, a resposta rápida interrompe um processo que precisava acontecer por dentro. Deus não olha apenas para o que você está sentindo agora. Ele olha para aquilo que está sendo formado em você para os próximos anos da sua vida. Ele enxerga áreas que você ainda não vê. Ele toca feridas que você aprendeu a esconder. Ele confronta estruturas internas que, se não forem tratadas, vão te ferir de novo, mesmo depois da bênção chegar. Pense em quantas pessoas receberam aquilo que pediam, mas não estavam prontas emocionalmente, espiritualmente e interiormente para sustentar o que receberam. O resultado foi dor, confusão, culpa, desgaste e queda. Isso acontece porque nem toda oração envolve apenas um desejo. Muitas vezes ela carrega junto medos, impulsos, expectativas quebradas e até idolatrias silenciosas. A pessoa diz que quer uma porta aberta, mas no fundo está buscando validação. Diz que quer uma resposta, mas no fundo está tentando fugir de um processo. Diz que quer paz, mas não quer se render. Diz que quer direção, mas ainda deseja controlar o caminho. O silêncio de Deus começa a revelar essas camadas. E isso dói, porque obriga a alma a encarar verdades que preferia evitar. De repente, você percebe que sua angústia não vem só da espera. Vem da necessidade de ter tudo sob controle. Vem do medo de ser esquecido. Vem da dificuldade de descansar. Vem da dependência emocional de ver tudo resolvido imediatamente para conseguir se sentir seguro. E quando Deus não responde no ritmo que você queria, essas áreas se tornam visíveis. Só que é exatamente aqui que começa um tratamento santo. Deus não expõe essas coisas para te humilhar. Ele expõe para curar. Ele traz à tona para transformar. Ele mostra o que está desalinhado porque ama você demais para deixar sua alma continuar vivendo, apoiada em estruturas frágeis. Existem feridas que só aparecem quando a pressa é interrompida. Existem desordens internas que só ficam claras quando o barulho da correria cessa. Existem dependências que só são percebidas quando Deus permite que você permaneça um pouco mais no lugar em que não consegue se salvar sozinho. As Escrituras mostram esse princípio de muitas maneiras. Deus não trabalha apenas entregando promessas. Ele trabalha moldando pessoas. Antes de confiar grandes coisas a alguém, ele trata o interior. Antes de conduzir a um novo tempo, ele confronta o coração. Antes de entregar uma resposta que pode mudar a história, ele mexe na estrutura que vai sustentar essa resposta. Porque Deus não está interessado apenas em te dar algo. Ele está interessado em formar em você alguém capaz de viver aquilo debaixo da vontade dele. Talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Talvez o silêncio que você tanto teme esteja servindo para mostrar o que nunca apareceria se tudo fosse resolvido depressa. Talvez Deus esteja tratando seu medo de perder, sua necessidade de controlar, sua dificuldade de confiar, sua ansiedade escondida, sua dependência de sinais. E por mais desconfortável que isso seja, existe misericórdia nesse processo. Porque Deus não quer apenas mudar sua situação. Ele quer libertar sua alma de tudo aquilo que te impede de viver com maturidade, paz e confiança real. E quanto mais esse tratamento avança, mais uma nova pergunta começa a surgir. Se Deus está tratando o interior antes de responder o exterior, então será que algumas respostas ainda não vieram porque, no tempo errado, poderiam fazer mais mal do que bem? É exatamente aí que o próximo ponto se torna decisivo. Respostas prematuras podem destruir destinos. Uma das coisas mais difíceis de aceitar na caminhada com Deus é que nem toda demora é perda. Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda resposta tardia é descaso.
Há momentos em que aquilo que você chama de atraso é, na verdade, proteção. E isso confronta o coração, porque quase sempre a nossa visão está presa ao agora. A gente olha para a dor do presente, para a urgência do momento, para o peso da espera, e conclui que qualquer resposta seria melhor do que o silêncio. Só que nem sempre seria. Em muitos casos, aquilo que você mais quer hoje, se chegasse antes do tempo, se tornaria exatamente o que mais te machucaria amanhã. Esse é um princípio profundo da vida espiritual. Deus não responde apenas com base na intensidade do seu pedido. Ele responde também com base na maturidade de quem pede, no tempo certo de cada processo e no impacto que aquela resposta terá sobre a sua alma. Porque existem bênçãos que, fora do tempo, deixam de ser bênçãos. Existem portas que, abertas cedo demais, viram armadilhas. Existem oportunidades que parecem resposta de Deus, mas ainda encontrariam seu coração despreparado, ansioso, carente ou confuso demais para sustentar aquilo sem se perder no caminho. Pense nisso com sinceridade. Quantas pessoas pedem por algo bom, mas ainda não estão prontas para carregar o peso do que pedem? Pedem por um relacionamento, mas ainda não foram curadas da carência que transforma amor em dependência. Pedem por crescimento, mas ainda não venceram o orgulho que confunde favor com superioridade. Pedem por uma porta aberta, mas ainda não aprenderam a discernir entre propósito e impulso. Pedem por uma mudança imediata, mas ainda não enxergaram que levariam para o novo lugar as mesmas feridas, os mesmos padrões e as mesmas prisões internas que tornaram o lugar antigo tão doloroso. É por isso que o silêncio de Deus, em muitos momentos, é uma forma de livramento. E quase ninguém percebe isso enquanto está sofrendo. A pessoa interpreta a demora como castigo, quando pode ser cuidado. Interpreta a ausência de resposta como distância, quando pode ser misericórdia. Interpreta a porta fechada como frustração, quando pode ser livramento de algo que, à primeira vista, parecia ideal, mas que no futuro revelaria um peso insuportável. As Escrituras mostram que Deus nunca trabalha apenas para satisfazer a pressa humana. Ele trabalha com propósito, com visão completa, com sabedoria perfeita. O que você vê é só um pedaço do caminho. Deus vê o caminho inteiro. Você enxerga o que quer receber. Deus enxerga o que aquilo produzirá em você, ao seu redor e depois de você. Por isso, muitas vezes, o Senhor não está negando o que você pediu. Ele está impedindo que você receba no momento errado algo que só será bênção no tempo certo. Isso exige humildade, porque a alma quer acreditar que já está pronta. A maioria das pessoas não gosta de pensar que ainda precisa amadurecer para viver certas respostas. Gosta de imaginar que já suportaria, já discerniria, já administraria, já honraria. Mas Deus, que conhece o interior, sabe o que ainda precisa ser ajustado. Ele sabe quando a resposta fortaleceria sua fé e quando alimentaria suas ilusões. Ele sabe quando a porta revelaria propósito e quando apenas alimentaria a sua pressa. Ele sabe quando a bênção se encaixaria no plano dele e quando se tornaria apenas uma satisfação momentânea que cobraria um preço alto mais adiante. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez haja algo que você esteja pedindo com sinceridade, mas que ainda chegaria cedo demais para a sua estrutura atual. Não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te preservar. Não porque o céu se esqueceu do seu nome, mas porque o céu se recusa a entregar algo no tempo errado, só para aliviar a sua ansiedade por alguns dias. Deus vê consequências que você ainda não consegue imaginar. Ele vê feridas que ainda precisam cicatrizar. Ele vê padrões que ainda precisam ser quebrados. Ele vê aquilo que você seria capaz de perder se recebesse rápido demais aquilo que insiste em pedir. E aqui está uma verdade que pode mexer profundamente com o seu coração. Às vezes, o maior amor de Deus não está na resposta imediata. Está no limite que Ele coloca. Está na porta que Ele mantém fechada. Está no silêncio que protege você de chamar de milagre aquilo que mais tarde destruiria sua paz. Nem toda negativa aparente vem para te frustrar. Algumas vêm para preservar seu destino. Algumas
vêm para impedir que sua história seja conduzida por impulso. Algumas vêm para garantir que, quando a resposta chegar, ela não encontre apenas desejo. Encontre preparo, discernimento e maturidade. Só que esse tipo de silêncio não afeta apenas a espera. Ele mexe diretamente com a mente, porque quando a resposta tarda, o coração sofre. Mas é na mente que começam as batalhas mais perigosas. E é justamente nesse terreno invisível que muita gente começa a perder forças, questionar tudo e travar uma guerra que ninguém ao redor consegue enxergar. A batalha mental de quem continua esperando. Existe um tipo de sofrimento que quase ninguém vê. É aquele que não aparece no rosto o tempo todo, não está escrito na roupa, não é percebido por quem passa ao lado, mas vai consumindo a pessoa por dentro. Quando Deus parece em silêncio, o coração sente o peso da espera, mas é na mente que a batalha se torna mais intensa, porque o silêncio não mexe só com a emoção. Ele mexe com os pensamentos, com as interpretações, com as lembranças, com os medos e com as conclusões apressadas que a alma começa a construir sem perceber. É nesse ponto que a espera se torna perigosa. No começo, a pessoa ainda consegue dizer que está firme, que vai continuar confiando, que Deus sabe de todas as coisas. Mas, conforme o tempo passa, surgem pensamentos que corroem a paz de forma silenciosa. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que estou orando errado? Será que existe algo em mim que impede a resposta? Será que eu não sou importante para Deus? Será que as minhas orações chegam? Será que já passou o meu tempo? Será que eu vou continuar pedindo e nunca vou viver o que tanto esperei? Perceba como essa batalha funciona. Primeiro vem o silêncio, depois vem a dúvida. Em seguida, a dúvida vai tentando se vestir de verdade. E quando a pessoa não vigia, começa a tratar como certeza aquilo que nasceu apenas como medo. Esse é um dos ataques mais sutis contra a fé. Não é sempre uma tentação escancarada. Muitas vezes, é uma sequência de pensamentos sombrios, repetitivos e cansativos, tentando convencer você de que Deus se afastou, de que nada vai mudar e de que continuar orando já não faz sentido. É justamente por isso que tantos se cansam no meio do caminho. Não porque deixaram de amar a Deus de uma hora para outra, não porque decidiram conscientemente abandonar a fé, mas porque a mente ficou ferida pela repetição da espera. A alma foi se desgastando, o coração foi ficando pesado, e aquilo que começou como oração sincera passou a conviver com esgotamento emocional, ansiedade espiritual e uma sensação de confusão que a pessoa nem sabe explicar direito. Ela ainda crê, mas está cansada. Ainda busca, mas está ferida. Ainda ora, mas muitas vezes sente que está lutando para não afundar dentro da própria cabeça. As Escrituras mostram que o campo da mente sempre foi um lugar decisivo nas batalhas espirituais. Porque antes de alguém desistir com os pés, quase sempre desiste por dentro. Antes de se afastar por completo, começa a alimentar interpretações erradas sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o processo que está vivendo. E o problema é que quando a mente se enche dessas conclusões, o coração começa a se curvar diante delas. A pessoa deixa de descansar, deixa de perceber a presença de Deus nos pequenos sinais, deixa de lembrar o que o Senhor já fez, deixa de discernir que nem todo pensamento merece crédito só porque apareceu com força dentro dela. Esse é um ponto muito importante. Nem tudo o que você pensa no tempo da espera representa a verdade. Nem toda sensação de abandono é abandono de fato. Nem toda impressão de distância significa que Deus se foi. Nem toda angústia é prova de ausência divina. Em muitos momentos, o que você sente é fruto da exaustão, do medo acumulado e da dor de não entender o processo. E se você não separar a verdade de Deus do ruído da sua ansiedade, a mente vai transformar o silêncio em uma narrativa de derrota. Talvez enquanto você me ouve agora, essa seja a sua guerra. Por fora você continua vivendo, continua trabalhando, falando, cumprindo compromissos, sorrindo quando precisa, mas por dentro está cansado de lutar contra pensamentos que enfraquecem sua esperança. E sabe o que torna isso ainda mais doloroso? É que muitas vezes
Você não está apenas esperando uma resposta. Você está tentando não perder a si mesmo dentro da espera. Está tentando não endurecer, não esfriar, não parar. Não deixar que a dor do silêncio convença sua alma de que Deus não se importa. Mas é exatamente aqui que você precisa se lembrar de algo essencial. O silêncio de Deus nunca autoriza a sua mente a inventar conclusões contra o caráter dele. Se Deus já provou em sua palavra que é fiel, presente, justo e cheio de misericórdia, então a demora não pode apagar quem ele é. O processo pode ser confuso, mas Deus não mudou. O tempo pode estar difícil, mas Deus não perdeu o controle. Você pode não entender o que ele está fazendo, mas isso não significa que ele parou de agir. E quando essa verdade começa a entrar no coração, algo muda. A mente ainda luta, mas já não governa sozinha. O medo ainda tenta falar, mas não ocupa mais o trono. A dúvida ainda aparece, mas não define mais a direção, porque a pessoa começa a entender que permanecer de pé no silêncio não significa nunca sentir fraqueza. Significa decidir que, mesmo em guerra por dentro, ela não vai entregar a última palavra aos pensamentos que tentam afastá-la da presença de Deus. Só que existe algo ainda mais poderoso acontecendo no meio dessa luta invisível. Porque quando alguém continua orando, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender, Deus começa a formar dentro dessa pessoa algo que não nasceria em tempos fáceis. E é isso que faz a espera deixar de ser apenas um tempo de dor para se tornar também um tempo de transformação. O que nasce dentro de quem não para de orar. Existe uma diferença profunda entre a pessoa que ora apenas quando tudo está bem e aquela que continua orando quando o céu parece calado. A primeira conhece Deus dentro do alívio. A segunda começa a conhecê-lo dentro da profundidade. E é justamente nesse lugar onde a resposta ainda não chegou, onde a dor ainda não passou completamente e onde a explicação ainda não foi dada, que algo muito forte começa a nascer dentro de quem se recusa a parar de orar. No começo, a pessoa acha que está apenas resistindo. Acha que está só tentando sobreviver à espera. Mas, sem perceber, enquanto continua voltando à presença de Deus, mesmo cansada, mesmo sem grandes emoções, mesmo sem sinais imediatos, ela está sendo moldada. A oração contínua durante o silêncio produz uma fé diferente. Não mais aquela fé empolgada apenas por resultados rápidos, mas uma fé mais sólida, mais sóbria, mais profunda. Uma fé que já não depende tanto do que sente no dia, mas da convicção de quem Deus continua sendo. Isso transforma a alma de um jeito que muita gente só entende depois, porque quem continua orando no silêncio começa a desenvolver estabilidade interior. Já não se desespera com a mesma facilidade. Já não se quebra por qualquer atraso. Já não precisa de uma confirmação a cada passo para continuar crendo. Aos poucos, nasce uma resistência espiritual que não é barulhenta, mas é poderosa. É uma força que não vem do controle, mas da rendição. Não vem da pressa, mas da permanência. Não vem da certeza de prazos, mas da confiança de que Deus continua presente, mesmo quando não se explica. Além disso, a oração perseverante começa a purificar intenções. No início da caminhada, a pessoa muitas vezes ora querendo apenas uma mudança externa. Quer que Deus resolva, abra, entregue, mova, restaure, cure. E não há nada errado em apresentar isso diante do Senhor. O problema é quando a fé fica limitada apenas a esse nível. Só que quando a oração continua no tempo da espera, o coração começa a amadurecer. Aquilo que antes era só um clamor por solução pode se tornar sede de presença. Aquilo que antes era apenas ansiedade por resposta pode se transformar em busca sincera por alinhamento com a vontade de Deus. Esse processo é precioso, porque faz nascer discernimento. A pessoa começa a perceber que nem tudo o que deseja serve para o propósito de Deus. Nem toda porta aberta vem do céu. Nem toda pressa é urgência espiritual. Nem todo atraso é perda. Quem não para de orar vai aprendendo a ouvir de outra forma. Vai ficando menos impulsivo, menos ingênuo, menos refém das emoções do momento. Vai entendendo que viver pela fé
não é correr atrás de qualquer movimento que pareça a resposta, mas permanecer sensível ao que Deus está formando em silêncio. E existe algo ainda mais bonito nisso tudo. Quem continua orando sem resposta visível, começa a desenvolver intimidade verdadeira com Deus. Porque quando a oração sobrevive à fase em que tudo parece escuro, ela deixa de ser apenas um recurso de emergência e se torna relacionamento. A pessoa já não vai para a presença apenas para pedir. Vai porque entende que sem Deus se perde de si mesma. Vai porque descobriu que, mesmo sem resposta imediata, há sustento na presença. Há consolo na presença. Há realinhamento na presença. Há força na presença. É nesse ponto que a espera deixa de ser apenas um tempo de ausência e passa a ser também um tempo de construção. Deus começa a formar paciência onde antes só havia agitação. Começa a formar humildade onde antes havia autossuficiência. Começa a formar constância onde antes havia instabilidade. Começa a formar paz onde antes havia desespero. E nada disso acontece de uma vez. É um processo silencioso, profundo, quase invisível, mas real, muito real. Talvez você ainda não tenha percebido o quanto já mudou desde que começou a atravessar esse vale. Talvez ainda olhe apenas para o que não recebeu. Talvez ainda esteja tão focado na resposta que não notou a transformação. Mas pare por um instante e pense. Você não é exatamente a mesma pessoa de quando essa fase começou. Há dores que te tornaram mais consciente. Há silêncios que te fizeram mais sensível. Há dias difíceis que te obrigaram a criar raízes mais profundas. E ainda que esse processo tenha sido duro, ele não está sendo inútil. Só que aqui existe um risco que não pode ser ignorado. Porque justamente quando Deus está formando algo mais sólido dentro da pessoa, muitos desistem por não perceber o valor do que está acontecendo. Param no meio do processo, soltam a mão da perseverança e trocam uma obra profunda por uma conclusão precipitada. É por isso que o próximo ponto é tão decisivo. O risco de desistir no meio do agir invisível. Uma das maiores tragédias da vida espiritual não acontece quando a pessoa nunca ora. Acontece quando ela orou, insistiu, chorou, suportou muita coisa, caminhou por um longo tempo na presença de Deus, mas desistiu justamente na fase em que mais precisava continuar. Isso é mais comum do que parece, porque o desgaste da espera não atinge apenas a emoção, ele atinge a interpretação. A pessoa começa a olhar para a demora não como processo, mas como ponto final. Começa a tratar o silêncio como prova de abandono. Começa a pensar que se nada mudou até agora, então nada vai mudar mais. É assim que muitos interrompem um agir que ainda estava em curso. Não porque Deus tenha parado, mas porque o coração cansado decidiu concluir antes da hora. E aqui está o perigo. Nem sempre o maior erro é pecar de forma visível. Às vezes, o maior erro é encerrar por dentro o que Deus ainda não encerrou no céu. É parar de crer onde ainda havia caminho. É abandonar a oração onde ainda havia propósito. É se afastar por exaustão justamente quando o processo estava produzindo seus resultados mais profundos. Esse tipo de desistência quase nunca acontece de uma vez. Ela começa silenciosamente. A pessoa deixa de orar com a mesma entrega. Depois, deixa de esperar com a mesma fé. Em seguida, começa a se proteger emocionalmente para não se decepcionar mais. E, sem perceber, vai endurecendo. Já não busca a Deus com a mesma abertura. Já não fala com a mesma sinceridade. Já não se permite crer com a mesma coragem. Ela continua viva por fora, mas por dentro começa a se desligar da esperança, como quem diz para si mesma que é melhor não esperar nada do que correr o risco de sofrer de novo. Só que esse mecanismo de defesa tem um preço alto, porque quando a pessoa tenta se proteger da dor, muitas vezes também se fecha para o agir de Deus. Ao tentar não se frustrar mais, ela começa a esfriar justamente na área em que mais precisava permanecer sensível. E então perde a capacidade de discernir que ainda havia movimento no invisível, ainda havia tratamento acontecendo, ainda havia livramentos sendo construídos, ainda havia amadurecimento em formação, ainda havia respostas se alinhando ao tempo certo.
As Escrituras mostram repetidamente que o tempo de Deus não se move pela ansiedade humana. E isso exige perseverança real, não uma perseverança teatral, feita de frases prontas e aparência religiosa, mas uma perseverança honesta, que às vezes chega diante de Deus cansada, sem respostas, sem força e até sem entender nada, mas ainda assim se recusa a romper com a presença. É essa permanência que protege o coração de decisões precipitadas, porque quem permanece mesmo ferido continua disponível para o que Deus ainda vai revelar. Talvez esse seja o ponto em que você está agora. Talvez o seu maior combate não seja mais apenas contra o problema em si, mas contra a tentação de se desligar por dentro. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de pedir, cansado de não entender, cansado de carregar uma esperança que parece nunca encontrar descanso. E é exatamente por isso que você precisa vigiar o coração. Porque o inimigo do processo nem sempre é a dor. Muitas vezes, é a conclusão errada que a dor tenta produzir. Não transforme a demora em sentença. Não transforme o silêncio em abandono. Não transforme o cansaço em decisão definitiva. Há processos de Deus que parecem imóveis aos olhos humanos, mas estão avançando em camadas profundas. Há respostas que não chegam fazendo barulho, mas estão sendo preparadas no secreto. Há mudanças que começam longe da sua vista, antes de tocarem a sua realidade. E se você desistir cedo demais, corre o risco de sair do lugar exatamente quando deveria permanecer mais um pouco. Isso não significa negar a fraqueza. Não significa fingir que está tudo bem. Não significa se forçar a parecer forte o tempo todo. Significa apenas uma coisa: não entregar o destino da sua fé ao momento mais cansado da sua emoção. Porque emoções passam, dias pesados passam, estações de confusão passam. Mas as decisões tomadas no auge do esgotamento podem marcar profundamente o caminho. Por isso, quando estiver fraco, diminua o ritmo, mas não abandone a presença. Chore, mas não se desconecte. Descanse, mas não desista. Fale pouco se for preciso, mas continue diante de Deus, porque há algo surpreendente por trás de certos silêncios que só é compreendido por quem permanece. E quando essa compreensão chega, a pessoa percebe que não estava apenas esperando uma resposta. Estava sendo conduzida a um nível de relacionamento com Deus que jamais teria conhecido se tudo tivesse sido resolvido depressa. É justamente isso que torna o próximo ponto tão profundo e tão transformador. A revelação surpreendente escondida no silêncio. Chega um momento em que a pessoa percebe que não está apenas diante de uma oração sem resposta aparente. Está diante de uma revelação que ainda não conseguiu enxergar por completo. E essa talvez seja a parte mais surpreendente de todas. Em muitos casos, Deus permite o silêncio não apenas para adiar uma resposta, nem apenas para tratar feridas, nem apenas para proteger de algo prematuro. Ele permite o silêncio porque quer levar a alma a um lugar de relacionamento que ela jamais buscaria se tudo fosse resolvido rapidamente. Isso muda completamente a forma de entender o processo. Porque no começo, a pessoa acredita que a oração gira em torno do que pediu. A dor está ali, o desejo está ali, a necessidade está ali, e tudo parece apontar para uma única direção: receber logo aquilo que falta. Só que em certos momentos, Deus usa exatamente essa necessidade para conduzir o coração a algo mais profundo do que a resposta em si. O que começou como um clamor por socorro vai se transformando em encontro. O que começou como busca por solução vai se tornando rendição. O que começou como desespero por mudança vai abrindo espaço para a intimidade real. Essa é a razão surpreendente, que muita gente não percebe enquanto sofre. Há silêncios de Deus que não existem para afastar você da presença, mas para arrancar de você uma fé superficial e conduzir sua alma para um vínculo mais profundo, mais verdadeiro e mais maduro com Ele. Enquanto tudo vem rápido, você pode até agradecer, celebrar e continuar seguindo. Mas nem sempre mergulha, nem sempre se aprofunda, nem sempre se rende por completo, nem sempre conhece a Deus além do benefício recebido.
Só que quando a resposta demora, a alma é convidada a permanecer. E permanecer muda a pessoa. As Escrituras mostram que Deus nunca desejou apenas servos que o procurassem por conveniência. Ele sempre desejou corações que o conhecessem de verdade. E conhecer a Deus de verdade não acontece apenas nos dias em que tudo faz sentido. Acontece também nos dias em que a pessoa continua buscando, mesmo sem entender. Continua adorando, mesmo sem ver. Continua se rendendo, mesmo sem sentir. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas um instrumento para alcançar algo e passa a ser um caminho de comunhão viva com o Senhor. Talvez você tenha começado essa fase pedindo que Deus mudasse uma situação. E Ele pode até mudar. Ele pode abrir a porta, restaurar o que se perdeu, curar o que feriu, alinhar o que saiu do lugar, trazer resposta ao que hoje parece impossível. Mas antes disso, talvez Ele esteja te oferecendo algo ainda maior. Talvez esteja te chamando para um nível de intimidade no qual a sua segurança já não depende tanto da rapidez da resposta. Talvez esteja te ensinando a encontrá-lo não apenas como aquele que entrega, mas como aquele que sustenta, molda, corrige, consola e permanece. Isso é surpreendente, porque quebra uma lógica muito comum. A maioria das pessoas imagina que o grande milagre será aquilo que Deus fará do lado de fora. Mas, em muitos casos, o milagre mais profundo começa dentro. Começa quando o coração deixa de se relacionar com Deus apenas pela urgência do pedido e começa a se abrir para a beleza da presença. Começa quando a alma entende que pode não controlar o tempo da resposta, mas pode descansar no caráter de quem prometeu estar perto. Começa quando a pessoa descobre que, mesmo em silêncio, Deus não está menos presente. Em alguns momentos, está mais perto do que nunca, só que agindo em um nível mais profundo do que os olhos conseguem perceber. E aqui está algo muito forte. Há pessoas que receberam aquilo que pediam, mas continuaram vazias por dentro. Conseguiram a resposta, mas não desenvolveram profundidade. Alcançaram a bênção, mas não amadureceram na fé. Tiveram alívio, mas não tiveram transformação. Deus, em sua sabedoria, sabe que uma resposta sem profundidade pode resolver um capítulo e deixar a alma despreparada para o restante da história. Por isso, em certos processos, Ele não quer apenas entregar algo para você. Quer formar em você alguém que saiba viver qualquer resposta, sem perder o centro, a humildade e a dependência dele. Talvez agora você comece a entender por que o silêncio doeu tanto. Não foi apenas porque a resposta não veio. Foi porque Deus estava mexendo em áreas que a pressa jamais deixaria aparecer. Estava te puxando para perto de uma forma que a facilidade nunca produziria. Estava te ensinando a permanecer diante dele, não só quando a mão entrega, mas também quando o coração precisa confiar sem ver. E quando essa revelação entra de verdade, a oração muda. Ela continua sincera, continua intensa, continua cheia de desejo, mas já não nasce apenas da falta. Passa a nascer também da comunhão, da dependência e da certeza de que estar com Deus é mais vital do que simplesmente entender o que Ele está fazendo. Só que, ao perceber essa revelação, surge uma pergunta muito prática e muito humana. Como continuar orando quando o coração já está cansado? Como permanecer diante de Deus quando a alma está ferida pela espera? Como não esfriar no meio desse processo? E é exatamente isso que o próximo ponto vai responder. Como continuar orando quando o coração está cansado? Chega uma hora em que a pessoa não precisa apenas de uma explicação sobre o silêncio de Deus. Precisa de direção para sobreviver a ele. Porque entender que existe propósito na espera é importante, mas viver esse processo na prática é outra luta. E essa luta se torna ainda mais difícil quando o coração está cansado. Não cansado de Deus, mas cansado da dor, cansado da demora, cansado de pedir a mesma coisa, cansado de lutar por dentro enquanto por fora tenta continuar normal. Nessa fase, o perigo não é só a tristeza, é o esfriamento, é a oração virar obrigação, é a alma começar a achar que falar com Deus já não faz diferença. Por isso, continuar orando quando o coração está cansado
não significa tentar produzir força artificial. Não significa falar bonito. Não significa repetir frases prontas. Não significa fingir ânimo que você não tem. A primeira coisa que sustenta uma pessoa nesse vale é a sinceridade. Deus não exige de você uma performance espiritual. Ele quer verdade, quer o coração real, a dor real, a fraqueza real, a oração que às vezes sai quebrada, curta, sem enfeite, mas sincera. Há momentos em que continuar orando não será fazer longas declarações. Será apenas dizer com honestidade: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda estou aqui. Isso é mais poderoso do que parece, porque a oração sincera mantém a conexão viva. Ela impede que o silêncio vire afastamento total. Ela impede que a dor se transforme em indiferença. E quando você continua levando a Deus, até mesmo o seu cansaço, já está vencendo uma batalha importante. Nem sempre a perseverança será intensa. Às vezes, ela será silenciosa. Às vezes, será apenas a decisão de não desaparecer da presença, mesmo sem força para grandes palavras. Outra coisa essencial é parar de medir o amor de Deus pela velocidade da resposta. Enquanto a pessoa continuar avaliando o cuidado de Deus apenas pelo tempo que a oração leva para ser respondida, o coração sempre ficará à beira do desânimo, porque haverá fases em que a resposta não virá no ritmo esperado. E se o amor de Deus for medido só por isso, toda demora parecerá rejeição. Mas quando a alma entende que o caráter de Deus é maior que o relógio da sua ansiedade, ela começa a descansar em outra base. Não descansa porque já entendeu tudo. Descansa porque sabe com quem está falando. Também é necessário aprender a trocar o desejo de controle por entrega diária. Esse, talvez, seja um dos exercícios mais difíceis da fé. O coração cansado quer garantias, quer saber quando, como, de que forma, por qual caminho, em que momento tudo vai mudar. Mas, na maioria das vezes, Deus não entrega um mapa completo. Ele oferece sustento para hoje, graça para hoje, presença para hoje. E isso exige um tipo de rendição profunda. Em vez de tentar arrancar do futuro a segurança que ele ainda não revelou, a alma aprende a viver um dia de cada vez diante do Senhor. Isso muda a forma de orar. Em vez de levar apenas o pedido, você começa a levar também o seu interior. Não apresenta só a necessidade externa. Apresenta o medo, a pressa, a frustração, a vontade de desistir, a confusão, o esgotamento. E quanto mais honesta essa entrega se torna, mais espaço Deus encontra para fortalecer você por dentro. Porque há orações em que a resposta não chega como mudança imediata da circunstância, mas como sustento invisível para você não quebrar no meio dela. E esse sustento já é uma forma de milagre. Outro ponto fundamental é não abandonar completamente os sinais de vida espiritual nos dias difíceis. Quando o coração está cansado, tudo tende a diminuir. A vontade de orar diminui, a sensibilidade diminui, a clareza diminui, a disposição diminui. E é justamente aí que você precisa proteger o mínimo que ainda está aceso. Mesmo que seja pouco, preserve. Mesmo que seja uma oração curta pela manhã, mesmo que seja um momento breve de silêncio diante de Deus, mesmo que seja apenas lembrar uma verdade da palavra e carregá-la consigo durante o dia. Pequenos atos de permanência sustentam a alma em fases longas. As Escrituras não escondem que há tempos em que os servos de Deus ficam abatidos, confusos e sobrecarregados, mas também mostram que o Senhor sustenta os que continuam voltando para Ele. Não os perfeitos, não os sempre fortes, não os que nunca vacilam, os que voltam, os que, mesmo feridos, não rompem com a presença, os que ainda dizem, de um jeito ou de outro, que preferem continuar perto de Deus do que se perder de vez dentro da própria dor. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, sem grandes forças, sem grandes respostas, sem grandes sinais. Mas ainda aqui, ainda ouvindo, ainda buscando, ainda tentando não soltar a mão de Deus. E eu quero te dizer algo com toda clareza. Isso já significa muito. Talvez você ache pouco porque ainda não viu aquilo que pediu. Mas o simples fato de continuar se voltando para Deus em meio ao cansaço já revela que a fé não morreu.
Está ferida, sim. Está cansada, sim. Mas ainda viva. E Deus sabe cuidar de uma fé cansada, quando ela se recusa a ir embora. Só que essa permanência precisa desembocar em algo maior do que apenas suportar o processo. Ela precisa levar o coração a uma conclusão que renove a esperança, reorganize a visão e faça a pessoa terminar essa jornada com mais paz, mais fé e mais entendimento. E é exatamente isso que precisa acontecer no próximo e último capítulo. Quando Deus parece calado, mas está mais perto do que nunca. Depois de tudo isso, a grande questão já não é apenas por que Deus se cala em certos momentos. A grande questão é o que esse silêncio está tentando revelar ao seu coração. E quando você começa a olhar para esse processo com mais profundidade, percebe que talvez a fase mais dolorosa da sua vida também tenha sido uma das fases mais decisivas da sua caminhada com Deus. Não porque foi leve, não porque foi simples, não porque você entendeu tudo desde o começo, mas porque foi exatamente nesse lugar, onde as respostas não vinham no seu tempo, que muitas ilusões caíram, muitas estruturas frágeis foram expostas e muita coisa dentro de você começou a ser transformada. Talvez durante esse tempo você tenha achado que Deus estava longe. Talvez tenha pensado que o céu se fechou, que a sua oração ficou perdida no vazio, que o silêncio significava ausência. Mas agora você consegue enxergar de outro jeito. O silêncio não era abandono, era profundidade. Não era esquecimento, era trabalho invisível. Não era rejeição, era tratamento, proteção e formação. Deus não estava distante como sua dor tentou fazer você acreditar. Ele estava agindo em camadas que seus olhos ainda não conseguiam alcançar. Isso muda completamente a forma de terminar essa jornada. Porque agora você entende que nem toda resposta de Deus chega em forma de mudança imediata. Às vezes, ela chega em forma de sustento. Às vezes, chega em forma de fortalecimento interior. Às vezes, chega em forma de discernimento. Às vezes, chega em forma de transformação silenciosa. E em muitos casos, quando a resposta visível finalmente aparece, ela encontra uma pessoa muito diferente daquela que começou a orar lá no início. Mais profunda, mais humilde, mais firme, mais consciente, mais dependente de Deus, mais preparada para viver o que antes só sabia pedir. É por isso que você não pode chamar de vazio um tempo em que Deus estava formando em você algo eterno. Não pode chamar de perda um processo que estava amadurecendo a sua fé. Não pode chamar de abandono uma estação em que o Senhor estava arrancando de você dependências, medos, ilusões e urgências que jamais permitiriam que sua alma descansasse de verdade. O silêncio de Deus feriu algumas expectativas, sim, mas também revelou verdades que o barulho das respostas rápidas jamais teria revelado. E talvez a verdade mais importante seja esta: Deus nunca esteve menos presente só porque você não conseguiu ouvi-lo como queria. A presença de Deus não diminui quando a resposta atrasa. O cuidado de Deus não desaparece quando o processo se alonga. O amor de Deus não enfraquece quando a oração atravessa dias difíceis. O que muda, muitas vezes, é a forma como Ele trabalha. Há fases em que Deus fala com clareza. Há fases em que Ele responde com velocidade. Há fases em que Ele abre portas de maneira visível. Mas há também fases em que Ele escolhe agir no secreto, em silêncio, nas raízes, na estrutura, naquilo que ninguém vê. E esse agir silencioso também é amor. Então, se hoje você está vivendo esse tipo de fase, não transforme o silêncio em uma sentença contra você. Não use a demora para medir o valor da sua vida diante de Deus. Não conclua no escuro aquilo que o céu ainda não terminou de escrever. Continue orando. Continue se abrindo. Continue permanecendo. Continue voltando para a presença, mesmo nos dias em que a alma estiver cansada. Porque aquilo que hoje parece um silêncio insuportável pode ser amanhã a parte da sua história que mais vai revelar o quanto Deus esteve perto o tempo todo. Talvez você ainda não tenha a resposta que queria. Talvez algumas perguntas ainda estejam abertas. Talvez o cenário ao seu redor ainda não tenha mudado como você pediu.
Mas uma coisa precisa ficar gravada no seu coração a partir de agora: Deus não para de agir só porque você não consegue ver. E o silêncio dele não anula a fidelidade dele. O mesmo Deus que parece calado continua presente, continua atento, continua sustentando, continua preparando e continua conduzindo tudo com uma sabedoria muito maior do que a sua dor consegue compreender neste momento. Guarde isso com toda a força da sua alma. O céu pode parecer silencioso aos seus ouvidos, mas Deus nunca deixou de estar perto. E muitas vezes é justamente quando ele parece mais calado que está mais profundamente envolvido com aquilo que vai transformar a sua vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez este vídeo tenha encontrado você em um daqueles dias em que a alma está cansada, a mente está cheia e o coração já não sabe mais como interpretar o silêncio de Deus. E talvez, por muito tempo, você tenha pensado que essa demora era o fim, que essa ausência de resposta era um sinal de distância, que esse processo inteiro era apenas dor sem sentido. Mas agora você sabe que não. Agora você entende que o silêncio de Deus não é prova de abandono. Em muitos momentos é prova de profundidade. É o lugar onde ele trata o que ninguém vê. Protege você do que chegaria antes da hora. Fortalece sua fé, reorganiza seu interior e te chama para perto de uma forma que a pressa jamais permitiria. Nada do que você viveu nesse processo foi pequeno demais para Deus. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma oração caiu no vazio. Nenhuma madrugada foi ignorada. Nenhum momento em que você quase desistiu deixou de ser visto pelo Senhor. Mesmo quando você achou que estava falando sozinho, Deus estava ouvindo. Mesmo quando você pensou que nada estava acontecendo, Deus estava trabalhando. Mesmo quando o seu coração se confundiu, o céu não perdeu o controle. E isso precisa renovar sua esperança a partir de hoje. Então não desista de orar. Não desista só porque ainda não entendeu. Não desista só porque o processo se alongou. Não desista só porque a resposta não veio no tempo que você imaginava. Continue. Continue buscando. Continue permanecendo. Continue derramando sua alma diante de Deus. Continue voltando para a presença, ainda que com passos lentos, ainda que com palavras curtas, ainda que com o coração ferido. Porque quem permanece diante de Deus no tempo do silêncio, descobre mais cedo ou mais tarde que o céu nunca esteve vazio. Deus estava ali o tempo todo. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu não vou desistir de orar. Quero ler o seu testemunho, a sua experiência e aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que está atravessando o silêncio de Deus e precisa ouvir essa palavra. E permaneça firme, porque o que hoje parece silêncio pode estar preparando a resposta mais profunda da sua vida.